Passei 5 anos seguidos, sem faltar um único dia de treino. Todo santo dia eu estava na água. Tem dias que você não vai querer fazer. Todo mundo tem esses dias. Mas é o que você faz nesses dias que te faz avançar. A vitória está em todos nós. Todo mundo quer o resultado final, mas o que você precisa suportar para vencer, ninguém quer falar sobre isso. Se você sabe que você nasceu para algo, então consegue suportar os contratempos, as dificuldades, o bullying, as críticas e todo o resto. Qualquer um consegue competir quando está se sentindo bem, feliz, empolgado, mas os melhores são os que superam quando estão cansados, esgotados. A força mental que os maiores atletas têm consegue colocar toda a dor de lado. A primeira vez que conheci o Stephen Curry foi em 2007, depois do primeiro ano dele em Davidson, antes dele estourar. Ninguém sabia quem era Stephen Curry depois do primeiro ano, mas lembro que havia coisas impressionantes nele. A mais marcante foi que no fim do primeiro treino, ele veio até mim e Steph e disse: "Você pode pegar os rebotes pra mim? Porque eu não saio do ginásio até fazer 5 lances livres seguidos." Ele estava se condicionando a estar nesse estado. Estava se condicionando a não aceitar nada menos do que isso. E um dos motivos pelas quais ele vai entrar para a história como o melhor arremessador que já vimos é a capacidade dele de simplesmente seguir para o próximo arremesso. Mas no fundo, você quer ser o melhor. Você ama competir e quer dominar. Os melhores atletas do mundo não arrumam desculpas. Eu queria fazer algo que ninguém nunca tinha feito. E isso começou com um sonho e uma meta. Eu queria ser o melhor de todos os tempos. E acho que eu sempre senti que queria ser bom em tudo que eu fazia e ser ótimo no que eu fazia. E nunca imaginei que seria tão bom quanto fui. Não importa o que você faça na vida, onde você esteja. É disso que a vitória precisa. E isso está em todos nós. Todos temos medo, mas se você o canaliza, ele te leva a lugares que você nem conseguiria imaginar. Tem erros, tem arrependimentos, tem tristezas, tem alegria, tem frustração, tem decepção, tem euforia. Tudo faz parte, é parte da vida. Eu disse pra mim mesmo, eu vou fazer isso e ninguém vai me parar. Acho que isso é o mais importante. Para vencer, você precisa ser visto. Vencer é tudo. É tudo. As pessoas são campeões quando realmente se veem sem limites, quando realmente se veem grandes. Porque quando você se enxerga lá, você fica muito mais disposto a fazer o trabalho. Fica muito mais disposto a romper barreiras que os outros não rompem porque eles não se veem rompendo essas barreiras. E esse jovem, o Djokovic, ele tinha 19 anos, enfrentou o Roger pela primeira vez em um Grand Slam, ele não era ninguém. Quando o Novak e Djokovic começou, o Rafa e o Roger estavam ganhando tudo, era impossível ganhar um Grand Slam com aqueles caras. Você não conseguia vencê-los, eles eram muito melhores do que todo mundo. E ele foi entrevistado antes do jogo e ele disse: "Eu vou vencer esse cara." Eu lembro que a imprensa caiu em cima dele, quem ele pensa que é? Mas ele já se via lá, ele já se via ali. Ele se via melhor do que eles, o que talvez as pessoas tenham visto como arrogância, mas ele só estava muito confiante nas próprias capacidades. E ele acabou sendo o melhor dos três. Quebrou todos os recordes, superou os dois em todos os níveis, porque sua autoconfiança era extremamente alta, e sua autoestima e a maneira como se via. É assim que eu sei se alguém é um campeão. E muita gente finge, o que é melhor do que não fingir, mas não é tão bom quanto você realmente acreditar lá no fundo. Você conversa com os jogadores jovens, eles dizem: "Eu quero ser o número 1. Eles desejam sim. Os que realmente querem, você sabe, porque eles não estão só dizendo. Eles estão fazendo o trabalho. E essa é a grande diferença, porque quando você realmente acredita que pode chegar lá, fica muito mais fácil. Trabalhar duro não é fácil, mas de certa forma, você está disposto a fazer tudo para chegar lá. Quando você só deseja, faz as coisas pela metade ou não completamente, e essa é uma grande diferença. Mas quando você olha para o caminho até a vitória, as pessoas olham para você e dizem: "Você é um sucesso." Mas a sua estrada tem muito mais degraus. Esses degraus são infinitos. Às vezes você consegue vê-los, às vezes não. Às vezes eles estão lá, outras vezes estão bambos. Você não sabe se o próximo degrau vai estar lá, mas você tem crença suficiente em si para dizer: "Eu sei que está. Eu vou dar esse passo
Eu posso errar o passo, posso cair, posso me ralar. Esse passo pode afundar em areia movediça, mas eu sei que há outro passo. Eu acredito aqui dentro que existe outro passo que eu tenho que dar, que não é outra pessoa que está me fazendo dar. Esses passos são infinitos. Vencer é infinito. Esses passos são infinitos. Claro, se a sua autoestima é grande, como a de campeões gigantes, lendas como Serena ou Venus. Eu tive essa conversa com o Richard Williams, o pai delas, e ele me disse: meu foco principal foi criar duas jovens que acreditassem em si mesmas, no geral. E ele me disse isso, e eu acredito. O que quer que elas fizessem, teriam sucesso. Elas escolheram o tênis, mas se elas quisessem ser corredoras ou então cantoras, o que fosse, teriam vencido, porque tinham essa autoestima incrível. Elas têm. E você vai ver que, seja lá o que fizerem, depois do tênis, vão ser bem-sucedidas. Acho que desde o começo eu acreditava que conseguiria. Parecia tão real pra mim. Eu já tinha conseguido patrocinadores, já estava vencendo competições. E eu vi os profissionais vivendo muito bem do que faziam. E pensei, poxa, se eu conseguir chegar nesse nível, acho que dá pra tirar um bom sustento disso. Por que você faria tanto esforço, trabalhando absurdamente duro para alcançar algo em que você não acredita de verdade? Por que se colocaria em risco de fracassar se no fundo não acredita que no final vai dar certo? Eu não estou dizendo que as pessoas nunca fracassam, claro que fracassam, e a Serena também fracassou muitas vezes no tênis, mas a gente lembra do que ela conquistou, que é muito maior. A grande Serena Williams. Eu simplesmente nunca penso que vou perder. Por favor, não pensem que sou arrogante, algo assim. Você só é tão boa quanto seu último resultado. Eu odeio perder. Não é segredo, mas você tem que perder. Sinto que toda vez que eu perco, eu fico melhor. E acho importante para mim ter essas derrotas. Só que quanto menos, melhor. Acho que muita gente olha você correr e diz: parece tão fácil, faz isso sem esforço. Mas antes de chegar a esse ponto, é duro, é trabalho duro. É dia após dia de sacrifício, todo dia. A confiança vem da preparação. Então, quando eu vou pro jogo, eu não estou pedindo a mim mesmo para fazer algo que eu não tenha feito milhares de vezes antes. Quando eu me preparo, eu sei do que eu sou capaz. Sei com que estou confortável e sei com que não estou. Então, nesses momentos, se parece que estou tranquilo e nada nervoso, é porque já fiz isso milhares de vezes, então é só mais uma vez. Não, eu nunca tive medo. Obviamente você fica nervoso, mas ter medo significa que você não confia nas suas habilidades. Eu tenho total confiança nas minhas habilidades, então eu não tenho medo. Você coloca a mente para fazer o que quiser, coisas boas podem acontecer. Aquele arremesso me fez perceber que eu poderia ser melhor do que as pessoas pensam e que posso superar qualquer expectativa que eu mesmo tenha. O começo é simplesmente, todo dia, fazer algo que você não fez ontem. Se você apenas prestar atenção aos detalhes, preste atenção aos detalhes. Essas distinções ficam fáceis de ver. Todo mundo fala de trabalhar duro, chegar cedo, sair tarde, fazer tudo isso. Todo mundo pode fazer isso. Qualquer um pode fazer isso. São os maneirismos, o jeito como uma pessoa se porta, é a maneira como compete, a maneira como escuta, a maneira como absorve informação, o quanto é treinável. Todos os meus atletas nos negócios e nos esportes, os melhores entre os melhores, são muito treináveis. Eles ouvem, escutam, absorvem a informação, eles prestam atenção, estão presentes. Claro que você quer vencer, mas não é um objetivo. Vencer é um resultado. O objetivo é, no que eu foco? Eu foco só nas coisas que eu posso controlar. Você não consegue controlar tudo para vencer, mas há muitas coisas que você pode controlar. Muita coisa acontece, muitas emoções aparecem, muitos pensamentos vêm. Você tem que tirá-los do caminho e a única maneira de fazer isso é falar consigo mesmo de um jeito que se torne melhor. Você também precisa fazer esforços todos os dias para ter aquelas pequenas vitórias e construir a si mesmo como uma pessoa capaz de realizar seus sonhos. De forma alguma eu nunca errei. Eu cometi muitos erros, dentro e fora da piscina. Mas eu consegui aprender com cada um desses erros e consegui ajudar pessoas a não cometerem os mesmos erros que eu cometi. Então, continue, você está no caminho certo.